Olá! A aula de hoje é sobre análise combinatória, combinação simples. O que são as combinações simples? Combinação é um tipo de agrupamento sem repetição, em que um grupo é diferente do outro, apenas pela natureza dos elementos. Por exemplo, a ordem dos elementos no agrupamento não vai interferir, né? Vão ser arranjos que vão se diferenciar somente pela natureza, tá? Por exemplo, numa comissão, né? Eu quero formar uma comissão, seja uma comissão de formatura, uma comissão de grêmio, né? Uma comissão julgadora, enfim, importa a ordem com que eu escolha a quantidade de pessoas para participar dessa comissão? Não, não importa. Se não importa a ordem, significa o quê? Que é um tipo de agrupamento em que a ordem não importa, tá? E aí, nós não vamos ter repetição. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa e eu só posso ter uma comissão. Então, se eu tenho Alex, Fernando e Bruna, é uma comissão formada por Alex, Fernando e Bruna. Não adianta eu falar que é Fernando, Alex e Bruna, porque vai ser a mesma comissão, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 4 alunos? O A, o B, o C e o D de uma classe, tá? Como que nós vamos representar isso dentro, né, da nossa fórmula para calcular quantas comissões eu consigo formar? Primeiro, combinação de N elementos tomados P a P. Essa representação é uma representação matricial, tá? Que nós vamos ver um pouquinho mais à frente dentro de binômio de Newton. Esse N representa o quê? Todas as possibilidades. Esse P representa as escolhas que eu vou fazer. Então, vai ficar combinação de N elementos tomados P a P, que é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Substituindo, então, pelos valores que eu tenho. Quantos alunos eu tenho disponível para participar da comissão? 4 alunos. Quantos eu posso colocar em cada comissão? 2 alunos. Então, vai ficar combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, que é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui, vai ficar 2 fatorial também. O que eu posso fazer? Vou reduzir o fatorial de 4 até chegar ao fatorial de 2 para simplificar com um dos 2 fatorial que eu tenho no denominador. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Posso simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, que aí sobrou 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, que no caso é 2 vezes 1, que dá 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 é igual a 6 comissões. Então, eu consigo formar 6 comissões diferentes usando aí as pessoas A, B, C e D. No caso, com 2 de cada vez, né? Poderia colocar a pessoa A e B, depois A e C, depois A e D. E depois B e C, B e D. E depois a pessoa C e D. Ou seja, teria 6 comissões possíveis, tá? Exemplos agora. Em uma empresa com 9 funcionários, 5 serão chamados para uma reunião. De quantas formas diferentes poderá ser formado o grupo para a reunião? Então, eu tenho lá, né, a empresa e essa empresa quer fazer uma reunião, tá? Porém, eu tenho 9 funcionários e desses 9 funcionários, 5 serão chamados para participar da reunião. Aí, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa reunião? Ou seja, usando todas as pessoas, porém, eu só posso colocar quantas de cada vez? Eu só vou chamar 5. Então, vai ser combinação de 9 pessoas tomada 5 a 5. Ó, combinação de 9 pessoas tomada 5 a 5. Por quê? A ordem com que eu escolho essas pessoas para participar da reunião importa? Não, porque vão ser as mesmas pessoas que estarão lá. Porém, a natureza, sim, porque são pessoas diferentes, né? Então, vai ficar 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 9 menos 5 fatorial, tá? Porque 9 é o total de funcionários e 5 se representa a quantidade de funcionários que vão ser chamados para participar dessa reunião. Então, vai ficar como?
9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que que eu reduzi até o 5 fatorial? Porque no denominador eu tenho 5 fatorial, então eu posso simplificar, porque 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá o mesmo resultado, então é igual a 1. Aí eu tenho aqui que 9 menos 5 fatorial é igual a 4 fatorial. Vou resolver no numerador 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, e no denominador 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 4. Quando eu faço isso, eu posso resolver de duas maneiras. Se eu quiser trabalhar com números menores ainda, eu posso simplificar, por exemplo, o 9 com o 3, o 8 com o 4, o 6 com o 2, que aí eu trabalho com números menores na hora de resolver as multiplicações e, por fim, a divisão. Ou eu posso multiplicar todos os elementos, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, e o resultado dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 126. Ou seja, eu tenho 126 maneiras diferentes, né, para formar o grupo para essa reunião, dentre esses 9 funcionários que eu tenho na minha empresa. Exemplo 2. Sobre a prateleira de um laboratório, repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de duas dessas substâncias podem ser feitas se não houver qualquer restrição? Então, eu tenho 8 substâncias e eu quero fazer misturas de quantas em quantas? De duas em duas, certo? Importa a ordem com que eu faça essa mistura? Não. Se não importa a ordem, então é combinação. Por que que não importa a ordem? Porque se eu tenho a substância A e B, eu misturei a substância A com a B. A hora que eu misturar a B com a A, é a mesma mistura. Então, por isso que não importa a ordem com que eu coloque a substância A e a substância B, por exemplo. Por isso é combinação. Porém, a gente sabe que a ordem das substâncias, elas, né, a natureza das substâncias é diferente. A substância A é uma e a substância B é outra. Então, elas se diferenciam pela sua natureza. Como que vai ficar, então? Combinação de 8 substâncias tomadas 2 a 2. Combinação de 8 substâncias tomadas 2 a 2, que é igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial, que vai ser igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes, por que que ficou 6 fatorial? Porque 8 menos 2 é igual a 6 fatorial. Aí, eu vou reduzir o fatorial de 8 até quanto? Até o 6 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. Por que que eu reduzi até o 6 fatorial? Eu costumo reduzir o maior até chegar ao valor do maior que eu tiver no denominador, porque eu vou ter 2 fatoriais aqui na combinação, no denominador. Então, eu reduzo o do numerador até chegar no valor maior que está no denominador. Porque 6 fatorial dividido por 6 fatorial é o mesmo resultado, os dois, então dá 1. Aí eu vou resolver 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, dá 2. 56 dividido por 2 é igual a 28 misturas que eu posso fazer com essas 8 substâncias, colocando de duas em duas. Exemplo 3. Um treinador de basquete deseja escolher 5 atletas para compor seu time profissional. Essa escolha deverá ser feita entre os 10 integrantes da equipe do seu clube. De quantas maneiras diferentes o treinador poderá organizar seu time? Primeiro, ele tem 10 integrantes e ele vai escolher para jogar o basquete só 5. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer essa escolha? A ordem com que ele faça essa escolha vai influenciar, né, no seu time que vai jogar? Não vai. Então, se eu escolho o A, o B, o C, o D e o E, é a mesma coisa que escolher o E, o D, o C, o B e o A. São os mesmos atletas. Então, a ordem não influencia. Se a ordem não influencia, isso vai ser combinação. Porém, eles se diferenciam pela sua natureza. O atleta A é diferente do B, que é diferente do C, que é diferente do D, que é diferente do E, e assim por diante, tá? Então, nós vamos ter combinação de quantos atletas? 10 atletas. Quantos eu vou escolher de cada vez? 5. Então, vai ser 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial. Resolvendo aqui, vai ficar 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 10 menos 5, 5 fatorial. Aí, aqui, nos dois, o denominador vai ser 5 fatorial. Então, eu vou reduzir
né, no numerador até 5 fatorial para poder simplificar com um deles. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Simplifiquei 5 fatorial com 5 fatorial, porque o resultado é o mesmo. 5 fatorial por 5 fatorial dá 1. Aí sobrou outro 5 fatorial que eu vou ter que resolver. Então, no numerador, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí aqui é aquela, né, opção que eu já disse anteriormente. Posso simplificando os valores, no caso 10 dividido por 5 ou 10 dividido por 2, né, os números que são múltiplos um do outro, eu posso ir simplificando. E se eu não quiser simplificar, né, se eu não quiser reduzir os valores para trabalhar com números menores, aí eu posso fazer o quê? Resolver o fatorial do numerador, resolver o fatorial do denominador e depois dividir, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Resolvi, ficou 30.240 dividido por 120, que é igual a 252 maneiras diferentes que esse treinador tem para fazer a escolha aí dos 5 atletas que vão compor o seu time para jogar. Vamos agora para o exemplo 4. Com um grupo de 8 pessoas, eu tenho 4 brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 5 membros podem ser formadas, de modo que em cada uma delas tenha 2 brasileiras e 3 japoneses? Primeira coisa que eu tenho que analisar são comissões que eu vou formar. Para formar comissão, não importa a ordem com que eu coloque essas pessoas. Se não importa a ordem com que eu coloque essas pessoas, isso vai ser combinação. Então, uma dica, sempre que falarem comissões, né, grupo de pessoas que eu quero formar, ou então, se eu estiver falando de jogos de loterias, eu estarei falando de combinação, né? Maneiras diferentes que eu posso organizar essas pessoas, esses grupos, esses elementos, de maneira que a ordem não influencie, porém a sua natureza sim, tá? Segundo passo, eu tenho aqui 8 pessoas, que são 4 brasileiros e 4 japoneses. Porém, eu preciso observar que vai ter 5 membros em cada comissão. Mas eu tenho a questão de ter brasileiros e japoneses. Então, eu vou colocar lá 2 brasileiras e 3 japoneses. Então, para poder formar essas comissões, eu vou ter que fazer por parte. Ou seja, eu vou ter que formar as comissões dos brasileiros, a comissão dos japoneses e depois, pelo princípio multiplicativo, fazer o quê? Chegar ao valor total de comissões diferentes. Então, vai ficar como? Vamos fazer a combinação das brasileiras. Quantos brasileiros eu tenho? 4. Quantos eu vou colocar de cada vez? 2. Então, combinação de 4 tomados 2 a 2, tá? Vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, porque é p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, isso vai dar 4 fatorial vezes 2 fatorial e 4 menos 2, que é 2 fatorial. Resolvendo aqui, eu vou reduzir o fatorial de 4 até o fatorial de 2, porque qualquer um deles é igual a 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Posso simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, que é a mesma coisa que dividir o resultado de um pelo resultado do outro, que dá 1. E aí vai ficar 4 vezes 3, 12, e 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 12 dividido por 2 é igual a 6 comissões, no caso aqui, né, que eu posso formar, que tenha somente brasileiros. Então, aqui eu fiz as comissões que tenham somente brasileiros. Mas aí eu tenho que fazer as comissões com japoneses, para depois fazer as comissões que tenham brasileiros e japoneses. Agora, dos japoneses, no total são 4. Quantos eu tenho para escolher? 3. Então, combinação de 4 tomados 3 a 3. 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Isso é igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. Vou reduzir o fatorial de 4 até o 3. 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. 3 fatorial eu posso simplificar com 3 fatorial, porque 3 fatorial é o mesmo que no numerador e no denominador, dá 1. E sobrou quem? O 4 e o fatorial de 1, que é 1. 4 dividido por 1 é igual a 4. O que eu faço agora? Lembra que eu tenho que pegar
dos brasileiros, quantos eu tenho que colocar para formar a comissão de 5 membros? Tem que pegar 2 brasileiros de cada vez. E quantos japoneses eu tenho que colocar de cada vez? 3, porque no caso são 5 membros em cada comissão. Então, eu pego aqui a comissão dos brasileiros vezes a comissão dos japoneses. Então, se eu pegar 2 e 3, aqui vai ter 5 membros aqui na minha comissão. Portanto, combinação de 4, 2, quanto deu? Dos brasileiros, 6. E a combinação dos japoneses, deu quanto? 4. 6 vezes 4 é igual a 24 comissões que eu consigo formar de 5 membros, constando sempre 2 brasileiros e 3 japoneses. Exemplo 5. Quantos triângulos ficam determinados pelos pontos distintos A, B, C, D e E da circunferência? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o triângulo? É uma figura geométrica plana que eu consigo formar, né? No caso que tem 3 segmentos de retas, que são os 3 lados da minha forma geométrica chamada triângulo, tá? Então, ele quer saber quantos triângulos eu consigo formar usando esses pontos aí da minha circunferência. Por exemplo, ó, poderia formar aqui ó, um triângulo BAC. Se eu fizer ABC, não é o mesmo triângulo? Então, se eu fizer ACB, não é o mesmo triângulo? Então, a ordem com que eu coloque os pontos vai influenciar? Não vai influenciar. Se não vai influenciar, significa que é combinação. Portanto, eu tenho quantos pontos? 5 pontos. Para formar um triângulo, eu preciso de quantos de cada vez? 3. Então, vai ser combinação de 5, 3, que é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial, que é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 é igual a 2 fatorial. Vou reduzir o fatorial de 5 até quanto? Até o fatorial de 3, que é o maior dos fatoriais que eu tenho no denominador, para facilitar os meus cálculos. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifico 3 fatorial com 3 fatorial, por quê? Porque o resultado de 3 fatorial no numerador é o mesmo que o resultado de 3 fatorial no denominador, que é igual a 1. Aí, eu vou resolver. 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, quantos triângulos eu consigo formar aqui? Né? Os triângulos vão se diferenciar pela natureza. Né? O triângulo ABC é diferente do triângulo ADE, por exemplo. Então, nós não podemos considerar o triângulo ABC igual ao triângulo ACB. Não podemos considerar o triângulo ABC, né, diferente do triângulo ACB, que é o mesmo. Então, não posso contar ele de novo. Apenas nessa questão. O triângulo ABC é diferente do triângulo ADE. Aí sim, tudo bem. Consigo, então, formar com esses 5 pontos, quantos triângulos? 10 triângulos, certo? Aqui eu coloquei para vocês um resumo da análise combinatória, que é o que foi falado na aula de hoje e nos vídeos anteriores que eu já coloquei. Então, quando eu falo em análise combinatória, eu vou fazer a seguinte pergunta: o número de objetos é igual ao número de posições? Se for sim, então eu vou usar o quê? Permutação. Permutação é a mesma coisa que anagramas. Então, permutação, lembrando, de n elementos é igual a fatorial dessa quantidade de elementos. E dentro de permutação vai aparecer os anagramas. Agora, se o número de objetos, né, não for igual ao número de posições, então eu tenho 10 objetos e eu só quero usar 3, então isso pode ser o quê? Opa, peraí, mas antes de responder o que pode ser, eu preciso ver. A ordem importa? Se a ordem importa, isso vai ser arranjo. Arranjo de n elementos tomados P a P. Então, arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Agora, a ordem importa? Não, se não importa, que é o que nós acabamos de ver na aula de hoje, né? Quando eu quero formar comissões, grupos de pessoas, quando eu quero falar de loterias, que são jogos da Mega Sena, né? Loto Fácil e assim por diante, aí eu estou falando em
combinação. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial, tá? Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva lá no nosso canal. Espero ter ajudado. Obrigada!